E nós começamos o Contexto Metrópolis dessa sexta-feira falando sobre uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que acabou de sair. Ele marcou o depoimento do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, dentro do inquérito que investiga uma suposta calúnia contra Lula. O senador será ouvido na Polícia Federal no dia 28 de julho. Todos os detalhes a gente vai ler agora no nosso portal metrópolis.com e você vai me acompanhar nessa leitura. A decisão do ministro veio então nesta sexta-feira e o depoimento foi marcado para o dia 28 de julho, às 2 horas da tarde. O inquérito, ele apura uma publicação feita pelo senador Flávio Bolsonaro no dia 3 de janeiro, no X, que é o antigo Twitter, após a captura do então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos. Na publicação, Flávio Bolsonaro escreveu o seguinte, abre aspas, Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas, fecha aspas. Essa foi a publicação, então, feita pelo senador Flávio Bolsonaro. A defesa do parlamentar tinha ali pedido mais tempo para poder falar, a respeito desse depoimento, para que o depoimento pudesse ser marcado. Na decisão de hoje, dessa sexta-feira, no entanto, o ministro Alexandre de Moraes informou ter solicitado a Flávio Bolsonaro que indicasse data e horário para que a oitiva pudesse acontecer, mas que transcorrido o prazo, isso não foi feito e que a defesa do senador se limitou a pedir renovação do prazo e a disponibilização de novas datas. O magistrado, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que os advogados de Flávio Bolsonaro não apresentaram qualquer comprovante da impossibilidade de o senador comparecer à oitiva no período que foi disponibilizado. Vale destacar que, em junho, o ministro do STF também negou o pedido apresentado pela defesa do senador para que o presidente Lula fosse ouvido sobre uma suposta reunião realizada após a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que Flávio não pode direcionar a investigação nem interferir na forma como ela é conduzida e, por isso, rejeitou todos os pedidos que foram apresentados pela defesa do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Então, nós vamos ter aí o nome de Flávio Bolsonaro mais uma vez nos holofotes. Então, no dia 28 de julho, ele presta esclarecimentos na Polícia Federal a partir das 2 horas da tarde, ali sobre uma suposta calúnia contra o presidente Lula. E para a gente poder comentar a respeito desse assunto, eu vou trazer aqui para conversar comigo e com você que está me acompanhando também, Mano Ferreira, que vai trazer pra gente aí. Mano, mais uma vez nós temos aí o nome de Flávio Bolsonaro em meio a mais uma polêmica. Na verdade, não é mais uma polêmica, Ela é mais antiga do que outras que começaram a atravessar o caminho de Flávio Bolsonaro no decorrer desses meses. Mano, o que a gente pode esperar desse depoimento que deve acontecer no finalzinho do mês de julho? Boa tarde. Pois é, Marília, muito boa tarde para você, boa tarde para toda a nossa audiência. É mais uma vez Flávio Bolsonaro fazendo, no mínimo, exageros retóricos para chamar a atenção num contexto também em que a gente observa um excesso de intervencionismo do judiciário no processo eleitoral. Eu vejo esse processo em duas camadas. Uma é a falta de limites de decoro e de minimamente ética na forma de colocação do debate político. Flávio exagera, no mínimo, na sua retórica eleitoral ao fazer uma conexão entre os crimes conhecidos de Nicolás Maduro e a proximidade política também conhecida entre Maduro e Lula. Mas o fato de ser politicamente próximo de um bandido criminoso não necessariamente leva a pessoa a ser bandida e criminosa. Até porque o próprio Flávio teria que sair nessa mesma régua quando a gente pensa que diversos aliados muito próximos de Flávio Bolsonaro, inclusive no seu partido,
no seu estado, no PL do Rio de Janeiro, tem enfrentado diversos sentido a gente entrar nessa retórica política de tratar qualquer político que tenha proximidade política com pessoas encrencadas com a justiça como alguém que é o próximo da fila. Esse é o tipo de estratagema retórico que Flávio usa com os adversários, mas não aceita consigo mesmo e que, na prática, acaba levando a essas situações que levam também ao intervencionismo do judiciário. Agora, a segunda camada dessa história é: será que a melhor forma da gente melhorar o nível do debate eleitoral, do debate público no Brasil, é por meio de decisões judiciais? Aí eu também tenho várias ressalvas, porque é muito difícil que o judiciário consiga atuar em todos esses casos e, mais do que isso, ser percebido como alguém que está aplicando a mesma régua, independentemente dos lados políticos. E aí, quando você tem um excesso de intervenção do judiciário, muitas vezes isso gera o sentimento de que não está havendo imparcialidade, e a falta de confiança nas instituições é algo que prejudica o avanço da democracia. Então, nessa história, Marília, eu vejo essas duas camadas: o péssimo e lamentável nível da retórica política de Flávio Bolsonaro, de um lado, e do outro, o excesso de intervenção do judiciário, se colocando nesse lugar de tutelador do debate político. Cabe ao eleitor brasileiro fazer com que o sarrafo do debate seja aumentado e não ao judiciário. Mano, eu ia até aproveitar, né, puxar o gancho que você trouxe pra gente, porque na semana, no decorrer dessa semana, tantos acontecimentos, né, durante esses últimos dias, o senador Flávio Bolsonaro, ele abriu uma live depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender ali por 90 dias a visitação ao seu pai Jair Bolsonaro. Em um dos trechos lá da live de mais de uma hora que o senador fez, ele acusou ali, né, o ministro Alexandre de Moraes de uma possível intervenção eleitoral. A gente sabe que nesse período, agora que antecede as eleições, nós estamos aí a menos de 3 meses do primeiro turno, que acontece no dia 4 de outubro, os ânimos, eles tendem aí a esquentar, e agora, né, a gente já vem acompanhando aí toda essa movimentação política, tende a se repetir aí no ano de 2022, com a eleição polarizada. Você acredita que marcar esse julgamento para esse momento, durante as prévias, durante essa que nós vamos ter já a partir da semana que vem as convenções eleitorais, onde se fecha ali todo o guarda-chuva dos palanques eleitorais, você acredita que de fato isso venha interferir a marcação desse julgamento aí, desse depoimento à oitiva para o dia 28, tende de alguma forma interferir no pleito que acontece em outubro? Marília, eu acredito que sim, não que seja o interesse direto do judiciário necessariamente, isso é uma avaliação que cabe à sociedade, mas, sem dúvida alguma, o que a gente acaba assistindo é um processo que vem sido, inclusive, articulado de forma muito habilidosa pela família Bolsonaro, de colocação na posição de vítima, de alguém que está sendo politicamente perseguido pelo judiciário. Veja só, mais uma vez, é claro que o arrobo retórico de Flávio é algo que, na minha visão, ultrapassa a linha do bom senso. Ele está, portanto, brincando com o perigo, está, digamos assim, cavando a falta. Mas quando o juiz concede essa falta, permite que Flávio Bolsonaro fortaleça a sua retórica de se colocar no lugar de vítima das instituições. E isso, para mim, é um jogo que não deveria ser jogado dessa forma pelas instituições do poder judiciário, porque ele acaba entrando no meio da polarização política, e o judiciário deveria estar acima dessas disputas. É inevitável, numa situação como essa, que surge sobre atuações do judiciário em relação ao outro lado do jogo político. Por exemplo, o presidente Lula, num discurso também de arrobo retórico, ultrapassou todos os limites ao
sugerir que traidores da pátria, como ele classifica Flávio Bolsonaro, deveriam, em outros momentos, serem alvo da forca. Será que a gente deseja que o debate eleitoral vá para esse nível, de um lado acusando o outro de traficante de drogas e o outro acusando o seu adversário de traidor da pátria que merece ser enforcado? Esse é o tipo de retórica política que aumenta os ânimos, que dificulta o debate sério sobre propostas e visões de país. No limite, acabam acirrando os ânimos num sentido antidemocrático, porque há uma tendência de que as pessoas vejam os adversários não como pessoas que simplesmente têm uma visão distinta de mundo, mas como inimigos que precisam ser eliminados. E o judiciário, quando se coloca no lugar de curador daquilo que é aceitável ou não de ser dito num cenário de claro debate eleitoral, ele se coloca no meio dessa confusão. E isso, no longo prazo, acaba corroendo a credibilidade das instituições, fazendo com que diversos setores da sociedade olhem para o judiciário e não mais reconheçam nele um árbitro imparcial. Isso tudo é muito negativo para a nossa democracia, porque uma democracia liberal se constrói com um império da lei de forma igual a todos, que precisa de legitimidade e também de agentes políticos que façam o debate no campo das políticas públicas e não no campo da demonização da divergência. Vale a gente trazer aqui também, mano, que o judiciário ele tá em recesso, né? Desde o comecinho ali do mês de julho. Nesse período de recesso, o ministro Alexandre de Moraes, ele assume de forma interina, né, a presidência da Suprema Corte e ele continua aí dando as suas decisões. A gente ainda vai falar muito sobre Flávio Bolsonaro ainda no decorrer do Contexto Metrópolis dessa sexta-feira, mano, mas agora nós vamos falar sobre o tarifário